Ok. Então, tá, imagino que esteja aparecendo aí para vocês, né, a nossa tela inicial. Então, hoje, só um momentinho. Então, hoje, nós vamos continuar. Na aula passada, eu trouxe a apresentação da disciplina e tudo mais, né? E hoje, nós vamos continuar. Na aula passada, eu comecei a explicação sobre essas operações aqui, né, de reestruturações societárias. E, basicamente, a gente tem essas 4 operações aqui, né? Sendo que, de fato, o que nos interessa são as aquisições e compras, né? Que, na verdade, são esse item 12 aqui, né? Então, quando a gente olha o item 12, item D, né? Item D. Então, esse item D, aquisição de participações societárias, na verdade, isso representa, né, praticamente 96% do volume de transações que constam do relatório da PwC, né? Então, nós temos essa quantidade aí de operações, né, no âmbito aí da PwC. Só que, é claro, existem incorporações, existem fusões. Muito de vez em quando tem cisão, tá? E realmente, se a gente observar aqui, né, eu tenho uma quantidade pequena de fusões genuínas, tá, gente? Eu vou falar sobre isso mais para frente, tá? Mas fusão genuína. Eu tenho alguma incorporação, quase nada, mas tem, né? Sempre tem uma outra. E cisão é a tal da Mosca Branca, que é vocalista de uma banda de heavy metal de vespas. Isso é uma coisa praticamente impossível de se ver, né? Mas, enfim, tá aí. Então, a ideia hoje é falar um pouquinho sobre essas operações. Lembrando que joint ventures não vamos estudar nesse primeiro momento, né? Porque, na verdade, é abertura de empresa, né? A joint venture. Então, não é uma situação em que você tem negociação de partes para compra de empresa ou algo assim, né? E aí nós temos, né, essas operações. Essas operações, obviamente, elas não saíram da cabeça de ninguém, né, de alguém. Existe, inclusive, uma previsão legal e critérios da lei societária que devem ser observados em relação, né, a essas operações. Então, a primeira delas é a incorporação. Lembrando, mais uma vez, ok, são poucas operações, mas elas existem, né? Então, a incorporação. A incorporação é uma operação que ela é prevista na legislação societária, né? Então, eu tenho a previsão legal da incorporação na legislação societária, né? E ela está no artigo 227 da Lei Societária, da Lei 6.404, e o conceito dela é basicamente, né? Assim, lembrando, né, mais uma vez o comentário, eu não consigo ver o chat, né, quando eu estou compartilhando tela, mas se alguém tiver algum questionamento, alguma dúvida em relação, é simplesmente abrir o microfone e fazer a pergunta, ok? Então, a incorporação, o conceito que está lá na lei societária é exatamente o que está escrito aí, né? É a operação pela qual
uma ou mais sociedades são absorvidas por outra que lhe sucede em todos os seus direitos e obrigações. A palavra-chave aqui é absorvido, né? Então, na incorporação, eu tenho uma empresa que absorve outra, né? E aí, claro, como é que funciona essa absorção? É basicamente a transferência dos ativos e passivos da empresa incorporada para a empresa incorporadora, né? Então, nós temos basicamente essas operações, né, esses procedimentos, a transferência desses ativos e passivos entre empresas, tá? Sai de uma empresa incorporada e passa para uma empresa incorporadora. Obviamente, se você acaba transferindo todos os ativos, todos os passivos, a empresa incorporadora, ela sucede a empresa incorporada nos direitos e obrigações, isso, a grosso modo, quer dizer que a empresa incorporada ela deixa de existir, né? Então, aqui, graficamente, como é que funciona uma incorporação? Então, graficamente, eu tenho a empresa alfa e eu tenho a empresa beta, né? A e B, alfa e beta, as empresas que nós estamos considerando aqui no nosso exemplo. E aí, a operação é que alfa incorpora beta. Então, quando alfa incorpora beta, o que acontece? Né? Basicamente, observa que alfa, obviamente, ela aumenta seu tamanho, né? Porque, a rigor, ela está absorvendo os ativos e passivos de beta. Então, ela está absorvendo os ativos e passivos de beta, né? Esses ativos e passivos de beta acabam sendo transferidos para alfa. Então, alfa, ela acaba, né? Observa aqui, até coloquei o oval, é exatamente o mesmo tamanho desse daqui, né? Então, a alfa acabou absorvendo, né? Esses ativos e passivos aqui. O que acontece com a empresa beta numa incorporação? Ela é extinta, né? Então, a empresa beta, ela deixa de existir, tá? Bom, então aqui eu tenho a demonstração gráfica da incorporação, considerando o conceito que está na lei societária, tá? Contabilmente. Então, contabilmente, o que funciona, o que acontece contabilmente em uma incorporação? Então, contabilmente, eu vou ter os registros contábeis tanto na empresa incorporadora alfa, como os registros contábeis na empresa incorporada beta. Na empresa incorporadora alfa, nós temos registros contábeis de recebimento de ativos e passivos. Já na empresa incorporada beta, eu tenho registros contábeis de transferência desses ativos e passivos. E como é que é feita essa transferência, basicamente? Então, em termos contábeis, você vai fazer o seguinte: quando foi definida a incorporação, lá na empresa incorporada beta, você vai zerar todos os ativos e todos os passivos, tá? Ativo e passivo, você vai zerar os saldos das contas contra uma conta transitória chamada incorporação. Então, você vai ter um razonete, né? Uma conta contábil chamada incorporação, e nessa conta incorporação você vai zerar todos os ativos e todos os passivos da empresa incorporada beta. Zerou os ativos, zerou os passivos, você apura o montante dos ativos líquidos, do acervo líquido que será transferido, os ativos líquidos que serão transferidos, tá? E esses ativos líquidos transferidos, aí você vai zerar as contas do patrimônio líquido da empresa beta. Então, né, zerou o patrimônio líquido, o que aconteceu? Quando é que você zera o PL? Você vai zerar o PL quando for feito o distrato social. É por isso que você tem a conta transitória, porque os ativos e passivos eles podem ser transferidos, por exemplo, numa data, tipo, foi transferido em janeiro. Só que a baixa da empresa na junta comercial, ela só foi em junho.
Então, de janeiro até junho, você fica lá na contabilidade da empresa beta com aquele razonete aberto de incorporação. Quando saiu de extrato social, aí você vai fazer o encerramento do patrimônio líquido contra essa conta transitória de incorporação. Fez isso, a empresa beta morreu. E a empresa alfa, que é a incorporadora? A empresa alfa, ela contabiliza o recebimento, né, dos ativos e passivos. Aí ela também vai registrar isso contra uma conta transitória de incorporação. E quando for a situação, né, quando for possível, aí ela vai zerar a conta transitória de incorporação contra capital social. Ok? Então, a incorporação, basicamente, ela acaba significando, eventualmente, uma operação de aumento de capital social na empresa incorporadora. Tá? Porque ela acaba recebendo ativos e passivos, e a contrapartida desse recebimento de ativos e passivos, ela pode, eventualmente, ter um aumento de capital social. Eu falo pode, porque tem várias configurações de incorporação. A gente vai ver isso na semana que vem com mais calma. Tá? Hoje eu estou trazendo apenas o conceito geral, e aí na semana que vem a gente vai abordar um pouquinho mais detalhadamente. Tá? Bom, geralmente, também tem uma situação que é o seguinte. Imagina que a incorporadora ela tem participação societária na incorporada, tá? Que é o que geralmente acontece, né? Na verdade, as incorporações geralmente ocorrem quando a gente está falando de empresa que tem o controle de outra, tá? Então, a empresa controla a outra, certo? Então, nesses casos, o que acontece? Se uma empresa ela tem participação societária em outra, lá na contabilidade, ela tem a conta de investimento societário, lá no ativo não circulante. Né? Investimento societário, ativo não circulante, participação em outras empresas. Então, se você tem participação em outra empresa e você incorpora essa empresa, você vai primeiro eliminar o valor desse investimento contra esse acervo líquido recebido de ativos e passivos, e a diferença é que vai ser o aumento de capital. E o que vai ser esse aumento de capital nesse caso? Ele vai ser proporcional à participação que os outros acionistas da empresa beta tinham na empresa antes da incorporação. Com a incorporação, esses antigos acionistas de beta passarão a ser acionistas de alfa proporcionalmente ao valor que eles tinham na sua participação em beta. Né? Como eu comentei, na semana que vem a gente vai explorar mais detalhadamente essas operações. Tá? Um grande ponto aqui que chama atenção em relação à incorporação é que, normalmente, a incorporação é um segundo estágio de aquisição. Como assim? Geralmente, primeiro, uma empresa ela compra a participação societária na outra. Ok? Então, a empresa alfa ela compra a participação societária na empresa beta. Isso é o que geralmente ocorre. E, de fato, se a gente observar aqui, né? Eu tenho 1.000 operações aqui. E 4 incorporações. Então, geralmente, primeiro uma empresa ela compra a participação societária na outra empresa, certo? E aí, no segundo momento, ela acaba incorporando. Então, ela já tem o controle, então, e geralmente é controle, ok? Quando uma empresa controla a outra, então a gente está falando aqui de aquisição, né? Aquisição. Então, no primeiro momento, ela compra a participação societária. No segundo momento, ela incorpora, ou seja, ela absorve a outra empresa, certo? Então, nós temos exatamente, né, essa situação de que a incorporação é um segundo estágio de aquisição, né? Sendo que o primeiro estágio foi quando da aquisição da participação societária. Muito bem.
Aqui eu coloquei graficamente a incorporação, só que agora eu vou demonstrar com um pequeno exemplo, né, como isso funciona. Só que esse meu exemplo, pessoal, é um exemplo simples que eu vou apresentar aqui, tá? E também ele não é um exemplo com todas as variáveis que podem ocorrer nesse tipo de operação, tá? Então é apenas para basicamente ilustrar o que ocorre contabilmente quando você tem a incorporação. Então é um exemplo muito simples, certo? Não é um exemplo não é um exemplo complexo e também não leva em conta todas as variáveis que podem eventualmente ocorrer nesse tipo de operação, tá? Que fique bem claro isso. Então, antes da incorporação, eu tenho alfa. A alfa, ela tem ativos diversos de 1.000, ela tem passivo e PL, passivos diversos de 500, e no PL ela tem capital social e reservas de 500. A beta, ela tem ativos diversos de 500, ela tem passivos diversos de 200 e ela tem um capital social e reservas de 300. E aí eu tenho a operação. Qual a operação? A alfa incorpora beta. Essa é a operação. Incorpora beta. Essa é a operação. O que vai acontecer, então, na incorporação? Basicamente, o que vai acontecer é que a empresa alfa, ela vai, né, vai acontecer aqui, basicamente, é que a empresa alfa, né, então, basicamente, ela irá absorver os ativos e passivos de beta, né? A empresa beta deixará de existir. Então, aqui eu tenho a alfa, nosso pequeno exemplo. Então, a empresa alfa aqui, então ela tem essa situação dela, né? E aí ela absorve os ativos e passivos da beta. Então, ativos, ela tem 1.000 e vai receber 500 dos ativos de beta. Então, ela vai ficar com um total de ativos de 1.500. Também os passivos, ela tem 500 e aí ela recebe 200, que são os passivos de beta. Ela vai ficar com 700 de passivos. Okay? Aí, o que acontece? Observe que foi feita uma transferência de acervo líquido, de ativos líquidos. O que é o ativo líquido? Ativo líquido são os ativos menos os passivos. Então, 500 menos 200, eu tenho ativos líquidos de 300. Esses ativos líquidos de 300, nesse nosso exemplo aqui, isso vai configurar o aumento de capital social que ocorre em alfa. Por que um aumento de capital social? Porque, a rigor, a alfa está admitindo novos sócios. Quem são os novos sócios que ela está admitindo? São os acionistas que eram de beta, tá? Então, como ela está assumindo, ela está trazendo novos sócios para si, esses novos sócios estão levando ativos e passivos, que justificam esse ingresso na empresa alfa. Então, a alfa recebeu os ativos, recebeu os passivos, e, obviamente, né, ela agora, como ela está tendo o ingresso de novos sócios, ela vai aqui, basicamente, ter um aumento de capital no montante do ativo líquido, e o ativo líquido da empresa beta é 300, então esse valor de 300 é um aumento de capital social, não é? E aí, o que acontece?
Com isso, o patrimônio líquido da empresa Alfa vai para 800, total do ativo 1.500, total do passivo IPL 1.500. Tá? Então, o que aconteceu aqui? A Alfa recebeu os ativos e passivos de beta, né? Então, essa é a primeira coisa que aconteceu. Aí, num segundo momento, a Alfa fez aumento de capital social, valor dos ativos líquidos transferidos de beta, é 300, certo? E, para finalizar, o que aconteceu também, para finalizar, né, a empresa beta foi encerrada. Então, é isso que aconteceu nesse caso aqui. Ok, gente? Professor. Oi. Em termos contábeis, assim, esse passo após incorporação é só depois do distrato. O encerramento de beta, sim. Tá. E antes disso acontecer, a gente precisa fazer aquela conta transitória? Sim. É no momento do acordo de incorporação, no caso, até? Isso, exatamente. Quando foi definida a incorporação, você abre a conta transitória na beta e aí você já transfere o valor dos ativos e passivos. Quando esses ativos e passivos de fato vão para a alfa, né? Então, quando eles de fato vão para a alfa, você transfere para a conta incorporação. E aí, quando ocorreu o distrato social, aí você zera a conta incorporação, zerando o capital social. E aí, esse é o momento também que você faz esse item 2 na empresa alfa. Tá, eu me perdi um pouco, que assim, a gente só tem uma conta transitória, então, de incorporação, não é uma para alfa e uma para beta. Uma em alfa e uma em beta. Ah, entendi. Daí, e nessa conta vai ficar uma para cada uma, no caso, esses 300... Isso. Exato. O que acontece? Aqui na beta tem a conta, o razonete de incorporação. Daí ele ficou com saldo de 300. Transferiu o ativo, transferiu o passivo, ele ficou com saldo de 300. Então, ele ficou lá com PL de 300 e incorporação 300. Essa é a contabilidade da beta. Na alfa, ele recebeu os ativos de 500 e os passivos, então ele ficou com também uma conta de incorporação, só que com saldo devedor. Aqui é saldo credor, na beta é saldo credor e na alfa é saldo devedor. Tá? Quando ocorre o distrato social, aí você faz a operação do capital social em alfa, e aí você zera a incorporação, e aí você faz o encerramento do patrimônio líquido de beta. Ok? Obrigada. Nada. Muito bem. Pessoal, como eu coloquei, a incorporação não é assim uma coisa tão comum, né? Mas a gente eventualmente vê a incorporação por aí, né? Eu trouxe aqui um exemplo de incorporação que ocorreu em 2020 das subsidiárias da Eletrobras, né? Então a Eletrobras, ela tinha duas subsidiárias chamadas Eletrosul e CGTEE. Só que a Eletrobras não tinha 100% delas, né? Por isso, inclusive, ele fala em acionistas da Eletrosul e da CGTEE, né? Aprovarem assembleias a unificação da operação das duas subsidiárias, né, da Eletrobras. Isso quer dizer que a Eletrobras não tinha 100% das duas empresas, então ela tinha outros sócios nessas empresas, mas ela era a controladora, tá? E aí eles decidiram que a CGTE incorporaria a Eletrosul, né? Então a CGTE incorporou a Eletrosul, né? Então todos os ativos e passivos da Eletrosul foram transferidos para a CGTE e com isso a Eletrobras, que tinha duas subsidiárias, passou a ter apenas uma subsidiária, né? Por que geralmente ocorre esse tipo de operação? Aqui a gente está falando de uma empresa controladora de duas subsidiárias, e aí se decidiu que uma subsidiária incorporaria a outra.
Tá? Então, ao invés de você ter duas subsidiárias, você passa a ter uma. Obviamente, isso vai significar melhoria de processos, eficiência operacional, aquela coisa toda, otimização de resultados, né, como está escrito aqui, mas no fundo é cortar custo, né? Porque se você tinha duas empresas, você tinha dois contadores. Ficou uma empresa, ficou um contador só. Um contador perdeu o emprego. Basicamente é isso. Estou usando o exemplo do contador, mas no geral é isso. Quer dizer, você tem estruturas administrativas separadas na Eletrosul e na CGTE, com a unificação mediante incorporação, você passa a ter, ao invés de duas estruturas administrativas, você passa a ter uma só. Né? E aí, claro, você tem o corte de custos. Né? Então, a Eletrobras, que era a controladora das duas empresas, ela buscou essa unificação das operações de suas subsidiárias, regionalizando-as, né? Então, se passou a ter uma subsidiária que atua em toda a região sul, como está escrito ali, né? E não em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e aí, basicamente, uma única empresa para toda a região, né? E com isso você, obviamente, buscou melhorar a eficiência operacional, né? Então, um exemplo aqui de incorporação, mas, de novo, é um caso que ocorreu no âmbito de uma empresa que já tinha o controle das duas empresas que foram unificadas mediante incorporação de uma por outra. Tá? Caso que aconteceu aqui em Curitiba, há alguns anos, você tinha a GVT, né? Não sei se todos ainda lembram da GVT, operadora de telefonia, e a GVT ela acabou sendo comprada pela Telefônica, pela Vivo, né? Telefônica Vivo. Como é que foi a operação? Foi exatamente isso. Num primeiro momento, a Telefônica ela comprou o capital social da GVT, tá? Então, houve a aquisição. Então, houve a aquisição das ações que os proprietários da GVT tinham na Telefônica, que era basicamente o grupo Vivendi, da França, né, e também é um outro sócio. Na verdade, a Vivendi ela trocou a participação que ela tinha na GVT por ações na Telefônica, foi basicamente isso, e também uma parte em dinheiro. Mas o fato é que, no primeiro momento, a Telefônica passou a ter 100% das ações da GVT. Né? Num segundo momento, né, aí foi definido, isso foi em 2015, 2016, não estou bem lembrado, mas num segundo momento foi definida a incorporação. Então, todos os ativos e todos os passivos da GVT foram transferidos para a Telefônica. Né? Então, é um exemplo aí de incorporação pós-aquisição. GVT Telefônica. Cite um exemplo de incorporação pós-aquisição de controle. Telefônica, GVT. Bom, aí nós temos uma segunda operação, que é a fusão. Né? Fusão está no artigo 228 da Lei 6.404, então ele também está na Lei Societária, né? E o conceito da fusão, ele é a operação, né? Fusão é a operação por meio da qual se unem, então tem uma unificação de duas ou mais sociedades para formar sociedade nova. Ok? Que lhe sucederá em todos os direitos e obrigações. Então, na fusão, eu tenho a formação de uma nova empresa. E essa nova empresa, ela absorve a totalidade, né? Então, você tem uma transferência, basicamente, da totalidade dos ativos e passivos para formar a nova empresa. Então, se você transfere todos os ativos e todos os passivos e transfere todos os direitos e obrigações, o que vai acontecer basicamente com as empresas objeto de fusão? Elas deixam de existir. E aí, com o encerramento delas, né, em relação à fusão, né, quando elas deixam de existir, é feita, obviamente, a extinção dessas empresas. Tá?
Então, a fusão, eu tenho uma empresa A e uma empresa B, que são basicamente independentes entre si, tá? E essa é uma característica, tá, gente? Fusão sempre são empresas independentes. Ok? Ou seja, não tem relação de controle entre as partes. Pode ter relação de participação societária, sim, mas participação não controlador, tá? Incorporação geralmente é controle. Então, para também colocar aqui características, incorporação geralmente uma empresa controla a outra. Tá? Em 99,9999% dos casos é porque uma empresa controla a outra. A empresa A controla a empresa B. No caso da fusão, não há relação de controle entre as empresas. Não tem. Okay? Então, fusão geralmente não tem relação entre elas, e aí as empresas são iguais, e aí você forma a nova empresa. Tá? Então, eu tenho uma empresa A, a empresa B, elas são independentes entre si. Quando a gente fala independência, não é que não necessariamente não tenha... Alguém abre o microfone aí. Não é que necessariamente não tenha participação societária. Participação societária pode ocorrer. O que não tem é relação de controle. Não há controle de uma empresa em relação à outra. Ok? Isso tem que ficar claro. Então, na fusão, você tem a empresa A e a empresa B. Elas chegam a um acordo entre elas e decidem fazer uma fusão. Na fusão, você vai ter a formação de uma nova empresa C. Então, eu tenho a formação dessa empresa C, que é uma nova empresa, tá? E essa empresa C, ela recebe todos os ativos e todos os passivos, tanto da empresa A como da empresa B. E aí, claro, eu vou ter os razonetes da operação, só que agora vai ser a operação de fusão. Então, eu vou ter o razonete de fusão na empresa A, vou ter o razonete de fusão na empresa B e vou ter o razonete de fusão na empresa C. Tá? E aí, o que acontece na fusão? Na operação de fusão, você vai ter transferência de ativos e passivos de duas ou mais empresas para uma nova empresa, e essa nova empresa ela terá um capital social inicial, e esse capital social inicial ele será constituído com base no valor dos acervos líquidos transferidos, ou seja, basicamente com base no valor, no somatório do valor do patrimônio líquido das empresas que estão fazendo a fusão. Tá? Então, em termos contábeis, os procedimentos são similares à incorporação. Claro, você vai ter o razonete transitório na empresa A, só que, claro, vai se chamar fusão. E você vai ter o razonete transitório na empresa B, fusão. Zeros ativos, zeros passivos na empresa A, zeros ativos, zeros passivos na empresa B, contra esse razonete de fusão, transfere para a empresa C. A empresa C, ela recebe os ativos, recebe os passivos, contabiliza contra um razonete de fusão, ok? E aí ela constitui o seu capital social com base no valor dos patrimônios líquidos das empresas for objeto de fusão. Eu preciso esperar o distrato da empresa A e B para fazer o capital social na empresa C? Não. Basta colocar como capital social integralizar. E aí, quando tiver os distratos, aí você zera o razonete de... daí você transfere de capital social integralizar para capital social integralizado. Tá? Basicamente, esse é o procedimento. Não há necessidade de esperar 6 meses, 1 ano, para você fazer o reconhecimento do capital social. Bom, ali está escrito que, na prática, fusões não são tão comuns. Realmente, né? Se a gente pensar aqui nas nossas operações, até teve, né? Pô, veja, 30 operações, né? Mas, assim,
ainda assim poucas, né? 3% do total. Por quê? Porque tem uma questão burocrática, né, gente? Questão burocrática aí em relação à fusão. Incorporação, a rigor, eu tenho que fechar uma empresa. Eu tenho que encerrar uma empresa. Tudo bem que hoje em dia a burocracia está um pouquinho melhor, mas ainda tem burocracia. Tem que encerrar no CNPJ, tem que encerrar no INSS, tem que encerrar a empresa no ICMS, tem que encerrar a empresa na prefeitura, daí tem que fazer a baixa na junta comercial, o distrato social. Então tem uma burocracia envolvida aí, ok? Mas é fechar uma empresa. E, claro, fazer aumento de capital social em outra, né? Então, eu tenho uma operação de aumento de capital social e o encerramento de uma empresa. No caso da fusão, é um pouquinho mais de burocracia. Por quê? Eu tenho que abrir uma empresa, constituir capital social de uma empresa, ok? Então, eu preciso abrir uma empresa, constituir capital social de uma empresa e encerrar duas empresas. Então, é um processo de abertura de empresa, constituição de capital social da empresa C e, em paralelo, o processo de encerramento de duas empresas, duas ou mais, né? Podem ter 3, 4, 5, 1000 empresas. O céu é o limite. Mas geralmente são duas, né? Geralmente são duas, né? Mas, enfim, nada impede que se faça uma fusão de 40 empresas. Tá? Bom, de qualquer forma, você vai ter a abertura de uma empresa com constituição de capital social da empresa C e o encerramento das empresas A e B. Por isso tem mais burocracia. Né? Aqui eu trouxe um exemplo de fusão, famoso exemplo de fusão, muito famoso, né? Que é a operação que ocorreu em 2015, começou em 2015 e concluiu em 2017, que foi a fusão da Dow Chemical e da DuPont, lá nos Estados Unidos, né? Empresas gigantes do setor químico, que tem, inclusive, braço de atuação no setor agrícola, né? Inclusive no Brasil, né? Então, a Dow Chemical e a DuPont, elas fizeram uma fusão, e foi fusão mesmo, foi criada uma nova empresa chamada Dow DuPont. Né? Eu achei interessante quando eu peguei essa notícia, né? O autor, inclusive, ele falou assim, ó, as multinacionais do setor químico, Dow Chemical e DuPont, confirmaram que estão em processo para integrar suas operações em uma fusão de iguais. E aqui tem uma coisa legal. Quando ele falou fusão de iguais, ele fez uma tradução literal de um termo, né? De um termo que na verdade, se encontra, né, com esse nome aqui, ó, a merger of equals, né? Essa merger of equals, na verdade, é a tradução literal aí da fusão de iguais, tá? O que é a merger of equals? É a fusão genuína, tá? É quando você, de fato, tem uma fusão e as empresas elas são equivalentes, ou seja, não há uma predominância na operação de uma empresa sobre a outra. As empresas são equivalentes, tá? Por isso, merger of equals, né? Uma fusão de iguais. Eu achei interessante, né? Porque o jornalista acabou traduzindo literalmente o termo, inclusive esse termo tem até nas normas internacionais e tal, né? No CPC eles colocam merger of equals algumas vezes, né? Ele fala de fusão genuína, daí ele chama de merger of equals, daí ele coloca entre parênteses merger of equals, lá no CPC, não sei qual número, né? Mas tem lá, procura que acha. É que nem versículo da Bíblia, né?
Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Está na Bíblia, no Novo Testamento. Não sei aonde, mas tá. Né? Então, merger of equals, né? Fusão entre iguais ou fusão genuína, como está no CPC. Tá? Num dos CPCs. CPC 15, combinação de negócios. Fica a dica. Bem, então elas fizeram essa fusão, né, e criaram aí um gigante do setor, né, químico. E o interessante delas é que elas fizeram essa fusão para depois fazer uma divisão das empresas, uma cisão, né? Porque o que acontece? Você tinha a Dow Chemical e a DuPont eram concorrentes, atuavam no mesmo mercado, né, nos mesmos ramos, e aí elas fizeram a fusão para criar 3 novas empresas, agregando as operações, por exemplo, as operações de agricultura que tinham na Dow Chemical e as operações de agricultura que tinham na DuPont. Ambas essas operações da Dow e da DuPont foram posteriormente agregadas numa empresa chamada Corteva AgriScience, né? Corteva AgriScience ou Corteva AgriScience, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma empresa, né, que Corteva ou Corteva, não sei como pronuncia, né? Mas a Corteva ou Corteva, ela é a empresa, né, que surge da fusão da Dow com a DuPont para atuar no setor agrícola, né? Então, ela atua com sementes, herbicidas, defensivos e assim por diante, né? Eles antigamente chamavam de agrotóxicos, hoje em dia chamam de proteção de cultivo. Termo politicamente correto, né? Proteção de cultivo é o famoso agrotóxico, né? Mas, enfim, não sejam ingênuos de achar que agrotóxico é uma palavra que agride, né? Mas são os defensivos agrícolas, né? Para usar uma expressão mais correta, né? Ou, mais politicamente correta ainda, proteção de cultivos, né? Enfim, trabalho com sementes, proteção de cultivos e serviços, etc. e tal, né? Então, fungicidas, né? Essa empresa Corteva ou Corteva AgriScience, ela é a empresa que juntou as operações agrícolas da Dow Chemical e das operações agrícolas da DuPont após a fusão das empresas, ok? Bom, como é que fica uma fusão? Eu tenho aqui essa demonstração aqui gráfica, mas como é que ficaria numericamente falando? Então, numericamente, o que vai acontecer? Vamos pegar aqui, né? Está basicamente a mesma base, tá? Aqui a gente vai usar basicamente a mesma base de dados. Just a little bit of problem here. Ok. Então, eu tenho agora uma fusão, né? Situação antes da fusão. Então, eu tenho a alfa, que é a mesma alfa do exemplo anterior, e eu tenho a beta, que é a mesma beta do exemplo anterior. Só que agora a operação é as empresas alfa e beta fazem uma fusão, originando gama. Então, a operação alfa e beta. Afe Maria, fazem uma fusão, originando gama, tá? Então, aqui, eu vou ter uma nova empresa gama, ok? Então, após a fusão, o que vai acontecer? Então, após a fusão, situação após a fusão, eu vou ter formação, né, de
Então, aqui eu vou ter a formação de uma nova empresa, só que essa nova empresa não é alfa, é gama. Então, gama, o que vai acontecer? Então, gama, né, receberá ativos e passivos de alfa e beta. Então, nós vamos transferir os ativos e passivos de alfa e beta para a gama. Então, o que vai acontecer aqui? A gama vai receber 1.000 dos ativos de alfa, mais 500 dos ativos de beta, vai ficar com 1.500. Ela vai receber 500 de passivos de alfa e vai receber 200 de passivos de beta, ou seja, 700. Então, gama recebe, né, os ativos, né, recebe ativos e passivos de alfa e beta. Né? Isso é a primeira coisa que acontece. Tá? Segunda coisa, o capital social de gama é formado pelo somatório dos ativos líquidos transferidos de alfa no valor de 500 e beta no valor de 300. Então, você vai formar o capital social da nova empresa, tá? Mediante a transferência dos ativos, do valor, né, dos ativos líquidos transferidos de alfa e beta, ou seja, esse valor aqui de 500 mais esse valor aqui de 300, só que aqui, claro, né, na verdade, a gente está falando de capital social, porque é uma empresa nova, né? Então, a Gama é uma nova empresa. E alfa e beta são extintas. Então, é isso aqui que nós temos basicamente, né, em relação à fusão. Se você for observar, os valores finais de ativos e passivos aqui são iguais à incorporação, né? Inclusive com PL igual, só que aqui é a alfa que permanece, né? Então, eu tenho a alfa que continuou, né? Já na fusão, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma nova empresa, e essa nova empresa se chama Gama. Mas os ativos e passivos são basicamente os mesmos. E o procedimento é basicamente o mesmo. Zerar os ativos e passivos em alfa contra um razonete transitório de fusão, zerar os ativos e passivos em beta contra o razonete transitório de fusão, transfere os ativos e passivos para Gama, constitui o capital social de Gama como capital social integralizar, né? E aí, quando você tem o encerramento, o distrato social de alfa e beta, aí você vai zerar o razonete, o PL contra esse razonete de fusão, vai zerar o PL contra o razonete de fusão, e aí o capital a integralizar, ele passa a ser capital social integralizado na empresa Gama. Ok? Então, oi. Tem uma dúvida. Essa conta de fusão e essa conta de incorporação, ela é classificada onde no balanço? Lugar nenhum. Ela vai ter natureza, saldo. Tipo, por exemplo, aqui na alfa e na beta, ela vai ter saldo credor, tá? E aí ela, com saldo credor, na verdade, ela não é nem ativo nem passivo. Ela vai estar lá. Se você montar um balanço patrimonial, provavelmente vai ter lá ativo 0, passivo 0, PL 500, e aí você coloca lá fusão, conta de fusão, a concretizar 500. Mas vai dar, enfim, ela não é nem ativo nem passivo nem nada, ela é uma conta transitória, entendeu?
ela vai fechar. Entendi, obrigado. Se muda de um ano para o outro, o processo não está concluído, o saldo dela aparece no balanço patrimonial, mas ela não é nem ativo, nem passivo, nem PL. Ela é uma conta transitória apenas para você fazer a operação. Mais alguma pergunta? Professor, o que o professor apresentou até o momento, né, aparentemente, como você comentou, são operações parecidas, a de fusão e a de incorporação. Contabilmente são parecidas, mas, assim, economicamente são totalmente distintas. Era isso que eu gostaria de perguntar. Quais são os motivadores, né, de cada uma, assim, a gente pensando nessa operação aparentemente contabilmente parecida, mas quais são os motivadores, assim, os principais? Enfim. Incorporação é reestruturação administrativa. Por isso que ela ocorre geralmente dentro do grupo. Tá? No caso da fusão, é buscar market share. E aí, como as empresas são muito grandes, geralmente, e são muito iguais, não tem como uma empresa comprar outra. Porque a gente tá, no caso aqui da Dow DuPont, deixa eu ver aqui se aparece. O valor combinado delas era 130 bilhões de dólares. Ninguém tem 130 bilhões de dólares na carteira para comprar uma empresa. Então, na fusão, as empresas foram avaliadas, né, foram mensuradas a valor de mercado, basicamente, e o valor de mercado combinado delas, 130 bilhões de dólares. Então, não tem como uma empresa comprar outra. Quando as empresas são muito grandes, não tem como uma empresa comprar outra, entendeu? Aí, geralmente, a fusão é feita, e até porque tem uma questão de ego aqui. Ninguém quer admitir que foi comprado. A Dow não admite que foi comprada e a DuPont não admite que foi comprada. Então, foi feita uma fusão. Então, quando você tem essas situações que as empresas querem se unir para ganhar participação de mercado, e, claro, também para obter sinergias, né? E redução de custos, essas coisas todas, né? Senão, você não tinha, por exemplo, uma formação aí, você tinha uma empresa chamada Fiat, lá na Itália, que tinha lá, tinha Alfa Romeo, tinha Ferrari, tinha Maserati, mas aí ela viu uma oportunidade em 2009 para comprar uma empresa nos Estados Unidos, a Chrysler Corporation, né, que tinha as marcas Jeep, Dodge, Chrysler e assim por diante. Surgiu a FCA, Fiat Chrysler Automóveis, e agora, e também na França, você tinha, lá na década de 70, a Peugeot comprou a Citroën, e depois, agora, nos anos 2010, 2016 ou 2017, a GM vendeu a Opel, vendeu a Vauxhall, da Inglaterra, né? E aí a PSA comprou a Opel, que aqui no Brasil o pessoal mais antigo vai lembrar com saudade do Ômega, do Vectra, do Astra, né? O primeiro Corsa, tudo carro da Opel, né? Enfim, o pessoal que gosta da GM nessa hora chora, né? Aqui no Brasil, mas enfim. Aí a PSA comprou a Opel, comprou a Vauxhall, e depois, quer saber de uma coisa? Vamos nos unir. Então, a FCA e a PSA, né? E aí criou a Stellantis, a nova empresa, Stellantis, né? O CEO era o cara que era da PSA, apesar da FCA ser maior, né? Enfim, você não... A gente está falando de muito dinheiro, muito valor de mercado. E aí é óbvio que ninguém tem esse dinheiro na carteira. E aí a fusão, né? Se você, obviamente, se você, obviamente, também tem a questão de ego envolvido, aí a operação é de fusão, né? E aí forma uma nova empresa. Só que tem que ter um cuidado, gente, porque é muito comum no noticiário aparecer esse termo fusão, né? O termo fusão é muito comum aí no noticiário, tá? A fusão de empresa é um termo banalizado, mas a fusão de verdade, né? A merger of equals, a fusão de iguais, é uma operação muito rara, né? Como foi visto no Brasil em 2020, as 1.038 operações que a PwC monitorou, 30 foram fusão.
Então, não é uma operação comum. A fusão, de fato. Só que a gente lê aí na noticiário fusão. Ah, quando uma empresa compra outra, os caras estão chamando de fusão. Na verdade, a maioria das operações é isso aqui, aquisição, né? Mas, quando sai no jornal, sai na imprensa, sai na televisão, o pessoal fala, fusão das empresas, né? E aí tem umas coisas engraçadas, só para mostrar aqui um exemplo, né? Gol Webjet. Olha que interessante aqui, ó. Ou fusão. Olha essa notícia como saiu no jornal. Um mês após a aprovação da fusão, Gol fecha o Webjet. Como fusão? Não foi fusão. Primeiro que não foi criada uma GoJet. Ficou Gol, né? Companhia aérea. Isso foi em 2012, tá, gente? Quando a Gol comprou a Webjet, num primeiro momento, ela comprou as ações no capital social da Webjet. E aí, no segundo momento, ela incorporou a Webjet, mas ela já tinha 100% das ações, né? Então, ela primeiro comprou as ações do antigo dono, pagou lá o valor, acho que foi 240 milhões na época, de reais, se não me engano. E aí ela passou a ter o investimento societário na Webjet, só que aí ela absorveu, ela incorporou a Webjet. Por que ela fez isso? Porque ela queria os horários de pouso e decolagem e horários de estacionamento e direitos de uso de pátio e tudo mais, e também as esteiras de check-in no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. A Gol comprou a Webjet só para aumentar a operação no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, né, que é o aeroporto lá central, né, lá de São Paulo, na região do Brooklyn paulista, né? Só por isso. E aí ela comprou as ações, depois incorporou. Só que, claro, você olha no jornal, os caras falam fusão. Isso aqui não foi fusão em lugar nenhum do mundo. Não teve formação de nova empresa, né? Como é que é uma fusão que você basicamente fecha a empresa, né? Ok, fechar a Webjet significa que foi incorporado, né? Mas assim é muito comum usar o termo fusão na imprensa, tá? Mas fusão mesmo, a merger of equals, não é tão comum assim. Justamente por essas características, né, de você ter as empresas são equivalentes e aí não tem como uma empresa comprar outra. Basicamente isso. No caso da Gol com a Webjet, a gente está falando da segunda maior empresa brasileira e uma empresa lá que era residual, né? Tinha mercado residual, basicamente era isso. Uma empresa que tinha 120 aviões e uma empresa que tinha 20 aviões. Basicamente era isso, né? Então, uma empresa que tem 120 aviões não faz fusão com uma empresa que tem 20 aviões. Ela compra uma empresa que tem 20 aviões. Tá? Bom, alguma dúvida a mais em fusão? Professor, se eu abro uma empresa com o intuito de comprar outras duas empresas, seria uma fusão ou não, duas incorporações? Não, veja bem, como é que você vai negociar isso? Você vai primeiro comprar a participação no capital das empresas ou vai comprar direto? Comprar direto. Aí você, na verdade, você vai ter o ingresso de novos sócios na tua empresa, que são os sócios das empresas que você está comprando, tá? Se você não quiser que esses caras venham para a tua empresa, você tem que comprar as ações dele primeiro. Daí você pode incorporar, que é o caso da GVT Telefônica que eu falei hoje. Ok? Entendi. Obrigada, professor. Por isso, incorporação é muito raro. Entendeu? Porque incorporação é só quando você já tem o controle.
Porque se você não tiver o controle, significa que você está trazendo sócios novos para dentro da tua empresa. E você quer isso? Não. Você quer comprar as ações que esses caras têm na outra empresa. Assim que você assumiu o controle da outra empresa, aí se você quiser fazer uma incorporação, você faz. Mas observe que ninguém quer fazer incorporação porque não vale a pena. É burocracia. Ok? Porque a simples aquisição já significa assumir o controle. Eu não preciso absorver a empresa para já ter o controle desses ativos que eu quero, né? No caso da Gol com a Webjet, é porque juridicamente os slots eram do CNPJ Webjet, tá? Então, para você passar para o CNPJ Gol, você tinha que absorver o CNPJ Webjet, por isso. Senão, eles não teriam feito a incorporação. Eles poderiam até não usar mais a marca Webjet, mas o CNPJ Webjet poderia estar continuando até hoje, se fosse o caso. Mas como você tinha a questão de atrelamento dos slots de Congonhas com o CNPJ, a questão da infraero e tudo mais, por isso eles absorveram e incorporaram no setor aéreo, o pessoal sempre incorpora, tá, gente? É sempre incorporação, justamente por causa dessa questão legal aí dos direitos de uso dos aeroportos. Muito bem. E aí nós temos a mosca branca de olho azul, vocalista da banda de Vespas Heavy Metal, né? Cisão. Ó, 0 cisões. Eu vou falar o porquê 0 cisões, ou uma cisão, né? Já explico o porquê. Mas vamos lá, vamos para o conceito. Cisão. Cisão também está na lei societária, né? Mas é a coisa mais rara de se ver por aí. Cisão, ela está no artigo 229 da lei societária, e lá no artigo 229 da lei societária, ela define a cisão como a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu patrimônio líquido para uma ou mais sociedades, tá? Então, não precisa ser necessariamente apenas uma sociedade, tá? Constituídas para esse fim ou já existentes, extinguindo-se a companhia cindida, se houver versão de todo o seu patrimônio, ou dividindo-se o seu capital, se parcial a versão. Pessoal, cisão é a operação que tem mais variáveis envolvidas, em termos societários. Tá? Dessas todas aqui, ela é a que tem a maior quantidade de variáveis envolvidas em relação à questão de arranjos societários. Tá? Por quê? Só vou mostrar graficamente como é que é a cisão, daí eu já explico essa questão. Eu tenho uma empresa A, né? E aí parte dela é desmembrada, então uma parte dos ativos e passivos dessa empresa A são retirados da empresa A, ou seja, são cindidos da empresa A e são transferidos aí para uma empresa B, ok? Essa empresa B, ela recebe ela recebe esses ativos e passivos, e a empresa A, obviamente, ela perde esses ativos e passivos. O que acontece com a cisão? Primeiro, a empresa A, ela pode ser cisão parcial ou total. Na parcial, ocorre exatamente isso. Uma parte vai para uma empresa B e a empresa A continua existindo, só que menor. Ok? Se a cisão for total, você transfere para a empresa B e transfere também para uma empresa C. Então, aqui, ao invés da empresa A, se a cisão for total, você teria uma nova empresa C e a empresa A deixa de existir. Ok? Então, a cisão total é o inverso da fusão.
Já a cisão parcial é o inverso da incorporação. Tá? Cisão parcial, inverso. A cisão parcial é a incorporação elevada a -1. E a cisão total é a fusão elevada a -1. Né? É o inverso. Né? Enfim. Brincadeira, piadinha matemática. Tá? Bom, então a empresa A ela pode ter a cisão total ou cisão parcial. Além disso, essa empresa B aqui, ela pode ser uma empresa que já existe, ou então uma empresa que foi criada com essa finalidade da cisão. Além disso, se a empresa A, quando faz a cisão, a empresa B passa a ser uma subsidiária da empresa A, Corteva, e a Corteva, AgriScience e a Dow DuPont, né? Então a empresa B, ela passa a ser uma subsidiária da empresa A. Isso quer dizer que a empresa A passa a ter participação societária na empresa B, ok? Então você faz uma cisão, você transfere ativos e passivos para a empresa B, você forma o capital social da empresa B, e se ela passa a ser uma subsidiária, a empresa A passa a ter participação societária nessa empresa B. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é você fazer a cisão na empresa A e transferir os ativos e passivos para a empresa B, só que a empresa A passa a não ter relação com a empresa B. Quando isso ocorre, a contrapartida dos ativos e passivos que são objeto de cisão vão acarretar uma redução do capital social da empresa A. Então, a empresa A, ela acaba passando por uma redução do seu capital social, caso na cisão, né, a empresa A não tenha participação na empresa B. Muito bem. Contabilmente. Então, contabilmente, como é que funciona a cisão? Você vai fazer a redução dos ativos e passivos transferidos. A contrapartida disso é uma conta de cisão, né? Uma conta transitória de cisão. E aí, se você passar a ter essa empresa B como subsidiária, você vai ter lá no seu ativo não circulante a conta de investimento societário. Se você não tiver participação societária na empresa resultante da cisão, aí você vai fazer a redução do capital social. Ok? Já na empresa que surge da cisão, ou as empresas que surgem da cisão, você registra o recebimento dos ativos e passivos que vem lá da empresa cindida, e a contrapartida é formação de capital social, ou então, se for uma empresa que já existia, aumento de capital social. Ok? Então, esses são os desdobramentos contábeis da cisão. Mostrar um exemplo numérico simples de cisão, porque semana que vem, na segunda-feira, a partir da segunda-feira, nós vamos trabalhar alguns exercícios de cisão um pouquinho mais completos. Tá? Cisão. Então, na cisão, professor, não tem o negócio do zoom aqui embaixo no Excel? Sim, só que a minha barra de menu do software de captura de tela está exatamente ali, então eu não consigo acessar, por isso que tem que ir pelo menu de cima, tá? Só para avisar. Eu sei onde é que ficam as coisas no Excel, tá? Só é uma questão de como eu estou fazendo essas aulas, as ferramentas que eu estou utilizando.
Bom, situação antes da fusão. Fusão não, né? Cisão. Então, eu tenho uma cisão. E aí, na cisão, obviamente, eu tenho uma empresa alfa, né? Então, eu tenho unicamente essa empresa alfa. Né? Eu tenho a empresa alfa. E aí eu tenho a operação, que é essa situação. E a operação é o seguinte. A empresa alfa passa por cisão com transferência de 40% dos ativos e passivos para beta. Então, a empresa alfa é cindida, passa por cisão, com transferência de 40% dos ativos e dos passivos para beta. Essa é a situação antes da cisão. Como eu vou transferir 40%, significa que a empresa alfa continua. Então, aqui é uma cisão parcial. Cisão parcial. Ok? Bom, como é que fica a situação após a cisão? Então, após a cisão, eu vou ter duas empresas. A situação após a cisão. Só que, claro, eu vou ter que ajustar os valores, né, dos ativos, dos passivos e tudo mais. Então, aqui a gente pode até fazer aqui umas contas, né? Alfa, né? Ativos item, né? Valor antes. Parcela igual cindido, valor cindido e valor após. Então, aqui na alfa, o que a gente tem? Então, eu tenho os ativos diversos. Qual era o valor antes da cisão? Então, antes da cisão, eu tinha 1.000 ativos diversos. Eu estou fazendo uma cisão de 40%, né, do 40%, aqui, que é o meu percentual. Então, o valor cindido, ele é 400, e o valor após a cisão, ele é 600. E os passivos diversos? Eu tinha 500, estou cindindo 40%, então o valor cindido, ele é 200, e o valor após, ele é 300. Então, o valor cindido, esses valores são de beta, e esses são os valores que permanecem em alfa. Então, aqui eu tenho esses valores aqui vão para beta, né? E esses valores aqui permanecem em alfa. Ok. Então, o que está em verde é que vai para beta, e o que está aqui em amarelo é o que permanece em alfa. Então, o que acontece após a cisão?
Então, após a cisão, né, aqui eu tive esse quadrinho aqui, né? Deixa eu colocar melhor, porque isso, na verdade, aqui, né? Então, é a operação de cisão em então, eu tenho essa operação, né, em alfa. Está aí a nossa operação. Então, essa operação, a explicação dela aqui, dos valores. E aí, como é que fica a situação? Então, alfa passa a ter ativos de 600, passivos de 300. Né? O que acontece? Olha só, a alfa, ela tinha um capital social de 500. Qual é o valor do acervo líquido de cisão que eu estou transferindo? Né? Qual é a variação dos ativos líquidos cindidos? Observa que a alfa, ela tinha, antes da cisão, ativos líquidos de 1.000 menos 500, ela tinha ativos líquidos de 500. Isto antes da cisão. Ok? Então, ativos líquidos de 500. Após a cisão, né, ela vai ter... Né, então, aqui, ó, ativos líquidos de alfa antes da cisão. Quanto que eu tenho antes da cisão? Eu tenho os 1.000 menos os 500, que dá 500, e os ativos líquidos de alfa após a cisão, quanto que eu tenho? Eu tenho 600 menos 300, ou seja, 300. Então, quanto que é a variação dos ativos líquidos? A variação dos ativos líquidos é valor após menos valor antes, ou seja, eu vou ter 300 menos 500, que dá 200. Esse valor essa redução de 200, né? Essa redução de 200 é o ajuste do capital social, ok? Então, esse valor é a redução do capital social de alfa. Esse valor aqui, nós vamos reduzir esse valor esse valor de 200 é quanto nós vamos, né, reduzir o capital social. Quanto que era o capital social? 500. Quanto que eu estou reduzindo? Estou reduzindo 200, ou seja, o novo capital social de alfa, ele é 300. E a beta? Na beta, eu estou recebendo ativos diversos de 400 e estou recebendo passivos diversos de 200. Consequentemente, o meu capital social, né, ele é esse valor de 200 aqui, né? Ou seja, é a redução do capital social de alfa e da constituição ou aumento de capital social de beta. Então, esse valor, ele é a redução do capital social de alfa e a constituição do capital social de beta. Ou do aumento de capital se a beta já for uma empresa existente. Ok, gente? Então, está aí a cisão. Eu formo uma nova empresa com parcelas da empresa alfa.
E aí eu transfiro ativos e passivos. Nesse nosso exemplo, não teve participação societária, então eu reduzi o capital social. Se eu tivesse participação societária, não haveria redução do capital, mas eu passaria a ter investimento aqui no ativo não circulante. Já no caso da beta, eu vou constituir normalmente o capital social. Muito bem. Então, está aqui o nosso exemplo numérico, né, de uma cisão simples. E aí, um exemplo de cisão, nós temos aqui o caso da Philips, 2014. Né? A Philips fez uma cisão dos seus negócios, ela separou a parte que era iluminação da parte que era eletrônicos, né? E passaram a ser duas empresas separadas. Né? Por que a cisão é tão rara? Porque normalmente a cisão, você está tirando uma parte de uma empresa. Ou é porque é uma questão estratégica, né? No caso por exemplo, quando você passa a atuar em ramos muito separados e tal, daí você faz uma cisão e tal, né? Mas geralmente cisão, ela acaba sendo, na maioria dos casos, a última possibilidade para resolver, por exemplo, um conflito entre sócios, né? Conflito entre sócios de uma empresa. Imagina que você tem uma empresa com 2 sócios e os sócios brigam. E aí eles decidem que não querem continuar a sociedade. Geralmente, a primeira opção aqui é um sócio comprar parte do outro. Né? Então, se um sócio concorda em comprar e o outro concorda em vender, resolveu o problema. Você passa, um sócio compra parte do outro, e aí você tinha 2 sócios, passa a ter um proprietário apenas da empresa. E a empresa continua normal. Simplesmente muda a titularidade do capital social. Agora, vamos supor que não houve acordo entre os sócios. Aí a segunda alternativa é você buscar um novo sócio, um terceiro. Né? Então, um dos sócios ele acaba buscando um terceiro e ele vende a sua parte para o terceiro. E aí, a empresa que tinha o sócio alfa e o sócio João e o sócio Pedro, né? Então, se tinha o João e o Pedro vendeu a parte dela para o terceirino. Né? E aí a empresa passa, ao invés de ter o João e o Pedro, como o Pedro vende sua parte para o terceirino, a empresa passa a ter como sócios o João e o terceirino. Tá? Não acontece nada, simplesmente uma transferência da titularidade das ações. Agora, um sócio não compra parte do outro. Os sócios não concordam em vender para terceiros. Aí a única solução que sobra é a cisão. Aí é feito um levantamento da empresa e aí você transfere para cada um dos sócios a sua parte na empresa. Se eles acordarem entre si que um dos sócios continua com a empresa, é uma cisão parcial. Se eles não concordam com a continuidade da empresa, aí nós estamos falando de uma cisão total e a empresa deixa de existir e cada um dos sócios leva a sua parte para uma nova empresa. Ok? Então, por isso a cisão, no fundo, é o último recurso, principalmente quando há uma briga de sócios. Ou então, quando é feita de forma estratégica para focar melhor os ramos de atuação e assim por diante, como é o caso lá da Dow DuPont, que ela abriu basicamente 3 empresas, né, e transferiu os ativos que antes estavam na Dow e estavam na DuPont, de cada uma das áreas para cada uma dessas 3 empresas. Mas lá no caso da Dow DuPont, ela passou a ter o controle de 100%, né, das 3 empresas que resultaram dessas cisões. Ok? Muito bem. E aí, para fechar, nós temos o quarto tipo de operação, que é a aquisição de participações societárias. E essa aquisição de participações societárias, que na verdade é o que nos interessa, né? A gente está falando aqui de praticamente 96% das operações, tá? E essas aquisições de participações, elas podem ser de 3 formas, que são
a aquisição de controle, né? Quando você compra uma participação e assume o controle da empresa adquirida. A obtenção de influência significativa, quando você compra uma participação, ela é significativa, mas ela não garante o controle, né? E a terceira forma, que é a aquisição de interesse residual, como vocês devem estar imaginando, é quando você compra uma participação menor, que não é significativa e nem dá controle, né? O que acontece quando você tem a aquisição de participações societárias? Você está comprando um ativo, né? A empresa compradora, ela está comprando um ativo. Qual ativo especificamente? Investimento societário em outra empresa. Então, quando você compra uma participação em outra empresa, contabilmente você apresenta lá no seu ativo não circulante, na conta de investimentos, né, participações societárias em outras empresas. Isso está lá no ativo não circulante, né? Claro, no balanço controladora. Quando vai para o consolidado, aí é outra história, mais para frente a gente vai estudar isso daí, tá? Por enquanto, a gente vai ficar aqui apenas no âmbito controlador, tá? Empresa investidora da controladora. O consolidado será em algum momento no futuro, no ano que vem. No ano que vem, a gente vai ver isso daqui, tá? Ano que vem a gente estuda consolidado. Esse ano a gente vai ficar só na controladora, tá? Então, os investimentos, né, quando uma empresa compra a participação societária em outra, ela está comprando as ações ou as cotas do capital social, ou seja, ela passa a ter participação societária naquela outra empresa. Como é que essa empresa compradora apresenta isso nas suas demonstrações? Ativo não circulante, investimentos societários, participações em outras empresas. Ok? Lembrando, né, que a gente está falando aqui de praticamente todas as operações, então é isso, né? Então, praticamente todas as operações, uma empresa, ela compra participação em outra, né? Em outra empresa, e aí, quando a gente fala aquisição, eu estou me referindo ao controle, né? Então, aquisição de controle naquela planilha da PwC são essas 595 operações, e as demais operações, influência significativa e interesse residual, né? Elas estão aqui. 398. Ok, gente? Alguma dúvida aqui nessa parte? Isso aqui a gente, claro, vai explorar bem mais ao longo aí das próximas aulas, né? Hoje era a ideia apenas mostrar em linhas gerais o que é cada uma das operações. A partir da aula de segunda-feira a gente vai explorar com mais detalhes. Alguma dúvida? Professor, na cisão, eu necessariamente preciso da mesma proporção de transferência de ativo e passivo? Não, eu fiz só para efeito ilustrativo. Eu posso transferir R$500 do caixa, R$800 do estoque, R$1.200 imobilizado, R$200 do passivo, ou então posso transferir 20% do... Na verdade, percentual ali foi só para efeito ilustrativo, porque na verdade você transfere ativos e esses ativos têm um valor, né? Por exemplo, estou transferindo um caminhão, o caminhão tem um valor. Estou transferindo um estoque que está lá na fábrica de São Paulo, aquele estoque tem um valor. Estou transferindo a fábrica de São Paulo, as máquinas da fábrica, o prédio da fábrica. Então, na verdade, a cisão não é por percentual, é por valor dos ativos que estão sendo transferidos. Eu coloquei só os 40%, só para efeito ilustrativo de exemplo, tá? Tudo bem, obrigada, professor. Nada. Algo a mais? Alguém a mais? Muito bem. Então, se não houver, não havendo mais nada, né? Então, por hoje é só. Tenham todos um ótimo restante de semana, um ótimo final de semana.